Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para louvar, adorar, exaltar o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus que já providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos ter vida aqui nessa terra, né? E que principalmente já providenciou a nossa salvação. Vamos falar com Deus então? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento queremos manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas principalmente pela Tua salvação. Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus por ter nos salvo. Eu quero colocar diante da Tua presença a vida de todos que estão participando desse culto, de todos, meu Deus, que nesse momento estão orando aqui conosco, para que o Senhor nos perdoe os pecados, nos purifique de todas as injustiças, toma a direção desse culto, da palavra, do louvor, de tudo aquilo que será feito, para que seja tão somente, ó Deus, para a Tua honra, a Tua glória, Teu louvor em nome do Senhor Jesus. Prepara-nos, Senhor, aonde, Pai, este culto estiver sendo ministrado, meu Deus, toma nas Tuas mãos estas vidas agora e vai manifestando o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Guarda, meu Deus, cada familiar, cada pessoa querida, essa pessoa que está em deslocamento, essa pessoa que está trabalhando, aonde quer que esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, meu Deus, para que tudo seja realizado para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso, né? Iniciando aqui esse culto a Deus, né? Está presente aqui a irmã Deise, a irmã Cristina, a irmã Luiz, a irmã Wanda, também eu, e você que também está aí para participar conosco, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, no WhatsApp, Facebook, aonde quer que você esteja aí participando do culto através desse vídeo, seja bem-vindo aí em nome do Senhor Jesus. E eu quero passar nesse momento a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração e compartilhar com a igreja no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Wanda. Bom dia, irmã Deise. Bom dia, Tininha. Bom dia, pastor. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo, primeiro dia da semana, para exaltar, né, para cultuar ao nosso Deus. E hoje eu trouxe, o que Deus colocou no meu coração foi Hebreus, né? Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 ao 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 ao 16. Bom, eu vou dar início então, contextualizando. Essa carta, ela foi escrita a cristãos que na verdade não eram cristãos, e eram judeus, e que devido às perseguições sofridas, estavam
desistindo da fé e querendo voltar a ser judeus. E a carta é muito rica para quem quer estudar, para quem quer ler, puder ler, né? E eu separei só esse pedacinho que eu achei muito legal. Então vamos lá, que eu achei edificante, de bastante edificação para o momento. Então, na minha Bíblia, que é a Almeida, versão revista e atualizada no Brasil, tem lá aquela frasezinha em cima: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, foi como eu falei, as pessoas, os recém-convertidos, judeus, ainda tinham conservado muitas coisas da lei, e nós podemos ver aqui que a carta vem da seguinte forma: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão. Ou seja, ele não estava falando aqui para qualquer um, porque ele não falaria para um gentio: olha, esse é o nosso novo sumo sacerdote, porque mudou, Jesus veio e morreu por nós. Então, ele estava falando para homens para pessoas oriundas do judaísmo, pessoas que entendiam que quando mudou a dispensação, passamos da lei para a graça, o sacerdócio também foi mudado. Então, embora não pareça, ele aqui está falando de uma forma complexa, falando de Jesus para pessoas um grupo de pessoas cuja maioria recusou a Jesus, rejeitou a Jesus. Então ele fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, vamos nos manter firmes nessa fé. E isso acontece nos dias de hoje. Hoje em dia, os valores estão ficando relativos. Pastores estão começando, eu vejo coisas que me assustam. Vem o carnaval e eu vejo pastores começando a organizar blocos e trios elétricos para salvar almas durante o carnaval, ou seja, se amoldando as coisas desse mundo, como se o nosso Pai não conduzisse a quem Ele quisesse para a igreja. Ele apenas deu a ordem: semeie, mas eu vou levar a vocês o que eu escolhi antes. Então, com isso nós estamos olhando com a atualidade, ou seja, hoje em dia nós somos aí, esse cara aí é cristão, é Bíblia, é não sei o que lá, mas tenham certeza, a perseguição está começando. Por enquanto ela é suportável, é até tranquila, não sei o que lá, mas nós, o grupo dos evangélicos, sempre será atacado e vai aumentar. Então aqui ele já deixa claro isso. E agora vem no 15, que eu acho bastante interessante, o versículo 15.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui ele estabelece ele deixa clara a semelhança. Olha, quando o sacerdote, na época da lei, que ele ia anualmente entrar no Santo dos Santos, ele entrava, mas todo mundo com medo, tinha uma cordinha, tinha sininho na roupa, e então os judeus poderiam dizer, não, mas ele é ser humano, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas dores. Mas não, Jesus se fez homem como nós, mas sem pecado. Jesus teve que mamar, Jesus ralou o joelho quando tropeçou, Jesus sofria tentações. Então, não há desculpa. O Filho de Deus se fez homem e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas não pecou. Era importante que ele não pecasse, para que a obra de justiça, todos os nossos pecados, pudessem ser castigados nele. Ele era diferente, ele não tinha pecado. É como na época, na época da lei, que o sacerdote botava a mão na cabeça do bode, passava todos os pecados para ele e mandava o bode lá para o deserto. Então, isso é muito importante, a legitimidade de Cristo, porque ele abriu mão de tudo para nos salvar em obediência a Deus Pai. Então, isso é muito importante considerarmos isso. Finalmente, ele fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Antes de entrar nessas considerações aqui, voltando ao versículo anterior, eu gostaria que nós nos apercebemos num outro detalhe. Antes foi ele tentado em toda a nossa fraqueza, mas sem pecado. Espera aí só um minutinho. No versículo 14 ele fala assim: sumo sacerdote que penetrou os céus. O sacerdote da época da lei, não, ele entrava no Santo dos Santos. Aquilo era um simbolismo. As pessoas, inclusive os judeus, viram Jesus ressuscitado e viram Jesus subir aos céus. Então, aqui estava a superioridade da graça em relação à lei. Não que a lei salvasse alguém, porque ela era impossível de ser cumprida. Então, no final ele fala: acheguemos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, ele mostrou a superioridade do sacerdócio de Cristo e está falando: olha, no final, vamos nos manter na fé, porque nós seremos salvos. Aquele que prometeu vai cumprir, porque a palavra dele nunca mudou. Então ele fala em ocasião oportuna, porque nós não sabemos quando iremos para Cristo. Então, pastor, era isso que eu tinha a trazer. Eu agradeço e devolvo a palavra ao senhor. Amém, glória a Deus. Uma palavra aí sempre trazendo recursos para a igreja, né? Para que a igreja possa aí ter como reagir diante das situações aí nessa terra. Importante que o irmão trouxe essa questão do Senhor Jesus, não como um sacerdote comum, um sumo sacerdote comum, mas um sumo sacerdote que tem acesso aos céus, né? Que está ao lado do Pai, que está aí
fazendo uma intercessão, né? Porque o sacerdote ele é um intercessor, né? Então Jesus está fazendo uma intercessão por nós aí diretamente diante de Deus nesse momento. E essa perfeição dessa obra, né? Que ele foi tentado como nós somos tentados, que ele foi provado como nós somos provados, com a diferença de que ele não pecou. E ao não pecar, ele teve as prerrogativas necessárias para ser o nosso Salvador. Então ele veio como um homem, né? Deus, mas homem, e ele passou por todas as provações e tentações que nós passamos aqui nessa terra, mas ele não pecou. Então isso é muito importante, né, Luiz? E o irmão falou também a questão aí do relativismo, né, que tem acontecido aí em muitos lugares, né, em muitas igrejas, e isso é uma coisa muito séria, porque está dizendo para manter firme, né, a nossa fé, a nossa convicção no Senhor Jesus. Então, a igreja ela precisa atentar para esse detalhe, porque passamos por tempos difíceis, as provações, né, as perseguições, elas já estão acontecendo aí, em alguns lugares com mais intensidade, em outros ainda começando, mas a tendência é que vá se intensificar em todos os lugares, em todos os cantos da terra. Então, a gente vai vendo aí cada vez mais sendo criado legislações, leis que vão tolhendo ali a liberdade em nome da segurança, né? E a história mesmo já nos mostra onde é que isso aí vai dar. Isso aí não é segredo, se quem estuda um pouquinho de história vai conseguir compreender isso aí. E a palavra de Deus, ela revela para nós isso aí, já mostra também qual é a finalidade de todas essas coisas, né? E aquele que é cristão, ele deve se firmar na palavra de Deus, ele deve se manter dentro dos padrões bíblicos, nos padrões da vontade de Deus para as nossas vidas, e não negociar e não ceder nem 1 milímetro daquilo que Deus quer, daquilo que Deus colocou. Então, aquilo que é errado lá no começo, lá no Gênesis, né, continua sendo errado aqui também, na nova dispensação, na graça, né? Então, é necessário que nós estejamos atentos a isso. A lei, ela foi um aio, né? Ela foi um tutorial para que nós pudéssemos chegar até a graça do Senhor Jesus. Mas sempre foi a graça de Deus, pela graça de Deus que o homem foi salvo, porque o homem não tinha condições, nós não temos condições de sermos salvos pelos nossos próprios méritos, né? Então, todo esse mérito aí, como o irmão já passou aí, foi para aquele que não pecou, foi o Senhor Jesus que fez isso aí, porque ele estava habilitado a fazer, ele era o único que estava habilitado a fazer, e fez. Eu estou colocando no passado porque ele já fez, ele não precisa fazer mais nada, nem você, nem eu. A única coisa que todos nós precisamos fazer é crer, e crer de uma forma completa, porque quando você acredita em alguma coisa, você a pratica. Então, quando nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, nós praticamos a obediência a Ele, a Sua palavra, a palavra de Deus. A pessoa precisa ter uma mudança, a sua vida é confrontada com a palavra, e isso produz mudança na vida da pessoa. Então, essa questão de se manter firme, né, irmãos? Tinha um destaque muito especial nessa palavra de hoje, né? Porque o convite, né, a pessoa a enfraquecer na fé, o convite a pessoa a deixar de se santificar, porque a partir do momento que você coloca coisas dentro da tua prática que Deus não aprova, você deixou de santificar, porque o santo é puro, o santo não se mistura com o profano, não se mistura com aquilo que Deus não aprova, né? Então, por exemplo, se na palavra de Deus diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, né? E o que tem de bom no carnaval, gente? Para a igreja, né? Eu não estou falando para o mundo, estou falando para a igreja. O que tem de bom no carnaval para a igreja? O que tem de bom nas festas onde há aí muita promiscuidade, bebedeira, né? Brigas, violência, né? Lascívia e toda sorte de coisas que Deus reprova. O que tem de bom para a igreja? Se a recomendação bíblica
é que nós fujamos até da aparência do mal, não é só do mal, mas da aparência do mal. Então foi muito bom que o irmão Luiz trouxesse essa palavra hoje, para dar aquele despertar na igreja, né? E a gente precisa de vez em quando, sempre, não de vez em quando, sempre estarmos sendo aqui confrontados com a palavra, porque a tendência do ser humano é uma acomodação, né? A pessoa se acomodar àquela situação, né? E nós somos bombardeados, é internet, é televisão, né? É rua, outdoor, né? As pessoas próprias no seu comportamento. Isso é um bombardeio que vem diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né? Através de todas as sensações que nós podemos sentir, a fim de que nós venhamos nos desviar do propósito de servir a Deus. E é por isso que nós devemos estar sempre buscando, sempre pregando um para o outro, ensinando um ao outro, fazendo lembrar, porque isso é importante para que a gente fique firme, como foi recomendado nesta palavra. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando, para que o irmão venha trazer sempre uma palavra aí objetiva, né? Que traga recursos à igreja para que ela possa reagir no seu dia a dia, que é muito importante que a gente lembre disso, não, é para me manter firme, né? Firme na fé, eu não tenho que negociar com nada disso, eu não posso relativizar a palavra de Deus, eu tenho que ser firme e fiel a essa palavra, porque eu tenho um Deus, e esse Deus é um Deus vivo, poderoso, que me salvou e que me deu a vida eterna, né? E Ele tem poder para ressuscitar o meu corpo lá nos últimos dias e fazer aquele corpo glorioso. Então eu tenho promessas maravilhosas. A prova é dura, a luta é dura, as tentações são difíceis, mas eu vou resistir, porque eu não estou resistindo na minha força, mas eu estou resistindo na força do Senhor Jesus, na força do Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus continue abençoando o irmão, tudo aquilo que aprove a Ele colocar sob a tua administração, né? A sua saúde, o seu trabalho, as suas fontes de renda, todas as coisas, teu ministério principalmente, né? Que Deus vai abençoando cada vez mais aí, e a toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? O que nós vamos louvar o nosso Deus nesse dia? Qual é o louvor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 da harpa cristã. Wanda, qual é o título? Campeões da Luz. Obrigado. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer.
Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos, então, mais uma vez, né, dar continuidade aqui na palavra de Deus, né? E eu quero convidar os irmãos a abrirem agora novamente as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais na Tua presença e eu te peço agora nesse momento, meu Deus, que conceda-me sabedoria. Não seja, meu Deus, eu querendo falar da minha vontade, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinando, fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer a leitura dessa palavra aqui, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mateus capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilaçarem. Pedida-se-vos-á,
Buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Só até aqui. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra aqui de Deus, né? O próprio Senhor Jesus aqui nos ensinando, né? Mostrando para a gente como funciona aqui as coisas do reino de Deus. E ele começa de uma forma que pode trazer aí uma confusão no entendimento, né? E não julgueis para que não sejais julgados. Tá? Então, a primeira coisa já é dizendo para não fazer o julgamento. Mas que julgamento será esse, né? Que tipo de julgamento? Vamos ver aí. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o Senhor Jesus aqui, né, ele não está dizendo que nós não devemos, né, reprovar as coisas que são erradas, principalmente dentro da igreja, né? Claro que sim, nós devemos reprovar, nós devemos manter a igreja santa, nós devemos ter realmente uma personalidade cristã. Então tem muita gente que usa essa passagem, né, para fazer as coisas erradas, e quando ela é admoestada, advertida, orientada, né, ela diz o que? Jesus falou para não julgar, né? Você não pode me julgar. E outros ainda dizem, né, só quem pode me julgar é Deus. Eu estou falando de pessoas da igreja, tá, irmãos? Julgar pessoas que não são da igreja é completamente errado, tá? Não tem nem sentido, que esse julgamento pertence a Deus. Mas dentro da igreja, sim, é lícito, e não é só lícito, é um dever. A igreja tem o dever de se manter pura. Esse é o dever da igreja, né? Se manter pura, se manter casta, né? Então, é necessário que sim, a igreja exerça esse julgamento. Então, por que Jesus falou, não julgueis, né? Porque existe um tipo de julgamento que não é lícito nem dentro da própria igreja, que é aquele julgamento temerário, né? É quando a pessoa ela acha que está acontecendo alguma coisa, ou ela acha que o irmão tal ou a irmã tal estão fazendo alguma coisa errada, e começa aquele burburinho, né? E começa aquelas insinuações, aquelas maledicências. Isso aí está errado. Isso está errado. Porque até no mundão aqui, quando você tem que fazer um julgamento, você tem que constituir provas. Você tem que ter evidências, porque senão você está cometendo um crime. Você está fazendo uma injúria, você está fazendo uma calúnia, você está cometendo um crime. Imagine a lei perfeita, a lei de Deus, quando alguém faz um comentário malicioso sobre a outra pessoa, quando levanta suspeitas sobre a integridade de outra pessoa
E isso sem qualquer prova, isso sem qualquer evidência. E a pessoa pode destruir uma reputação. E uma vez que a reputação ela é destruída, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar, porque sempre ali vai ter uma dúvida pairando no ar, sempre vão ter pessoas que não vão acreditar. Então é um dano muitas vezes irreparável, não se consegue recuperar por completo. E isso é uma coisa ruim aos olhos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Mas ainda que o teu irmão ou a tua irmã tenha cometido algum erro, alguma falha, algum pecado, ainda que seja um pecado grave, né? E você teve o conhecimento, você tem a prova, você tem a evidência, você tem tudo aquilo que é necessário para enquadrar este irmão e esta irmã. Como eu devo proceder nesse caso? Ora, leia Mateus 18. Jesus fala como se deve lidar com o irmão infrator. Primeiro você deve se dirigir a ele, pedindo a ele que faça uma retratação. Caso ele recuse, você deve levar ele ali aos irmãos da igreja, obreiros, aqueles que estão na dirigência da igreja, para que eles venham tomar uma providência. E aí, se não for tomada ali a atitude de conserto, né, de pedir perdão e tal, os líderes da igreja têm a obrigação de excluir aquela pessoa da comunhão até que ela venha realmente fazer um conserto. Então existe aí todo um caminho que as congregações devem adotar para isso, e não chegar e ficar falando um para o outro, fazendo mexericos, fofocas, né? Isso é maledicência. Se aquilo que você está falando não vai produzir nada de bom, já é um pecado. Se aquilo que você está falando só vai prejudicar a outra pessoa, você já está pecando aí nessa situação, tá? Então, preste atenção. Uma coisa é quando você chega aqui e recebe uma orientação do seu pastor na sua igreja, que existem falsos profetas, e inclusive ele pode dar exemplos porque existem evidências e provas. Ele está tendo um cuidado para que você não venha cair na mão dos lobos. Então isso ele deve fazer, e não só ele, qualquer irmão aí pode fazer isso, né? Agora, outra coisa é quando você fala, não sei não, né? Mas eu acho que o irmão Josézinho ali, né? Eu acho que ele já está no mundão, só está disfarçando que está na igreja. Cadê a prova? Cadê a evidência disso aí? E você pode fazer com que o irmão ele venha se afastar do Senhor Jesus. Você quer esse peso sobre as suas costas? É aquela pessoa que veio, aquele irmão, aquela irmã, confiando que aquela pessoa é um irmão, uma irmã em Cristo, e falou um problema muito sério que ela estava vivendo, uma coisa muito triste que ela estava passando na vida dela, uma fraqueza talvez que ela tenha tido, e ela chega e conversa com aquele irmão, aquela irmã, achando que aquela pessoa é uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus. E quando chega no círculo da oração, aquela pessoa vai e fala com todo mundo, olha, vamos orar pelo irmão fulano de tal, porque ele está saindo com a irmã fulano de tal, que é a esposa do... Peraí, irmãos, né? Olha o que pode causar isso aí dentro da vida dos irmãos que estão envolvidos, se é que isso é verdade, e o que isso pode causar na igreja. Olha aí, a pessoa que chegou e confessou e falou, e ao invés de orar e ser orientada e ser admoestada, ela teve a sua vida ali exposta para toda uma congregação sem uma autorização. Inclusive, isso é coisa que pode entrar em processo legal e dar confusão grande até para a própria igreja. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de lidar de acordo com a palavra de Deus. Pega a Bíblia e lê a Bíblia e vê como é que faz, para que não venha fazer isso aí. Então, cuidado com o juízo temporal. A igreja ela deve reprovar veementemente aquilo que é errado. Quando a gente fala que, irmão, igreja não é para estar em carnaval, isso nós temos que fazer. Quando nós falamos, irmãos, a igreja tem que ter cuidado com as suas vestes, tem que zelar pelas suas vestes, isso nós temos que fazer. Né? Não ficar apontando o dedo pessoal para ninguém, né? Isso é errado.
mas falar de uma forma genérica para todos os irmãos que o comportamento do crente tem que ser santo, não pode estar fazendo coisa errada. O crente não pode estar pegando dinheiro dos outros aí e vendendo a salvação, vendendo o céu, vendendo bênção, vendendo cura, vendendo isso aí. Tem um nome, chama-se simonia. É usar os dons de Deus para encher os bolsinhos, né? Tem um nome para isso aí, pecado de simonia. Lembra daquele Simão que queria comprar os dons do Espírito Santo para que pudesse dar o Espírito Santo para as pessoas e que foi ali amaldiçoado ali pelos apóstolos, né, por causa disso, né? E ele mesmo pediu para que orasse por ele. Então, isso Deus reprova. Então a igreja tem que falar, né? Contra o pecado a igreja tem que falar, isso tem que falar mesmo. Mas a igreja não está aqui para fazer acusações diretas para ninguém. Quando tem um irmão, uma irmã que está numa situação de erro, essa pessoa deve ser admoestada no particular. Agora, quando você tem um presbítero, um pastor, uma pessoa que está liderando na situação de erro, a admoestação aí é pública. Por quê? Para que todos saibam e as pessoas tomem cuidado, entendeu? Então é público. Isso está lá no livro de Pedro, na epístola de Pedro. É para ser admoestado publicamente, para que todos tenham conhecimento ali e ele ali também tome, né, um conserto com Deus, ele faça um conserto com Deus. Então é necessário que isso seja feito. Tá? Então, cuidado com esse julgamento orgulhoso, a pessoa olha para outra com um ar de arrogância, com um ar de superioridade e emite um julgamento porque ela acha, ela pensa, né? Isso é um pecado. Isso é um pecado daí. E a pessoa está ali com um monte de pecado, porque ela está julgando, ela está com raiva, né? Ela está com mágoa, ela está com ressentimento e ela sai descontando isso na vida das pessoas pelas quais ela tem uma antipatia gratuita. E isso é extremamente errado. E se a pessoa se encontra nessa situação, ela deve fazer um conserto com Deus. Ela sim deve fazer um conserto com Deus. Pedir perdão por todas essas pessoas que ela prejudicou, né? Que ela usou muitas vezes o pretexto da oração para falar da vida da pessoa. Vamos fazer uma oração pelo irmão fulano de tal, né? Por causa disso, daquilo, outro, daquilo. Falando publicamente. É uma coisa diferente quando você vê que tem um irmão, uma irmã de oração, que vão ali, os dois orar ali para aquela situação, é uma coisa. Agora, quando vai lá publicamente, apenas com o intuito de divulgar, aí já é diferente. Então, tenha muito cuidado, até você que é sério, você que é séria, que recebe ali, né, uma confissão, um pedido de ajuda, às vezes nem é bom você falar, às vezes você não fala nem com sua esposa, sabe? Dependendo, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem uma língua que tem que tomar cuidado para não pisar na língua. Aí você tem que conhecer quem está do seu lado. Por quê? Porque pode fazer esse dano em você que recebeu. Quem é que foi que recebeu aquela confissão? Quem foi que recebeu aquele pedido de ajuda? Então tenha muito cuidado com as informações que lhe são confiadas de uma forma secreta, né? Pedindo que você guarde aquilo secretamente, que você não espalhe, ore por aquilo ali. Então é necessário, se um dia a pessoa quiser falar, eu quero dar um testemunho, o que aconteceu, aí é com ela, mas tenha cuidado, tem que ter zelo pelas almas, né? Todos nós devemos ter zelo pelas almas, porque senão a pessoa acaba se afastando do Senhor Jesus. Mas Jesus ele não está dizendo, como já falamos aqui, que não é para a gente, né, aprovar o pecado, né? Jesus falou bem claro aqui, e depois ele vai tocando na palavra, né? Ele vai dizer o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltando vos dilacerem, né? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que as coisas que são santas, as coisas que são de Deus, elas não devem ser compartilhadas com as pessoas
que estão aí contaminadas. Por que contaminadas? Aqui é uma simbologia. Para o judeu, o porco é um animal imundo, entendeu? Então, quando os judeus, se por acaso ele comer o porco ou qualquer coisa que tenha carne de porco, ele se contamina, ele fica contaminado, porque é uma coisa impura. Para ele, até hoje, é impuro. Para o judeu, até hoje, ele não pode comer carne de porco, né? Então, para ele é impuro. Então, quando você tem comunhão com uma pessoa que está vivendo na prática do pecado, quando você trata essa pessoa como uma irmã, como um irmão, como um servo de Deus, você está dando as suas pérolas aos porcos. Você está tendo comunhão com aquilo que está contaminado e você está sofrendo as consequências disso também. Então é isso que Jesus está falando. Ao mesmo tempo que ele fala que nós não devemos julgar as pessoas, ter essa arrogância de nos acharmos melhor que ela, ele também diz que nós não devemos ter comunhão com aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus. Que nós não devemos estar unidos com essas pessoas. Que a igreja não deve ser composta por essas pessoas. Então existe, claro, o culto público, que todas as pessoas têm o direito de estar ali, de ver, né? E são convidadas, e é bom que vá lá para que elas venham ser confrontadas com a palavra e possam se converter, possam se consertar, possam se reconciliar com Deus. É bom que elas estejam lá. É para isso que está a igreja. A igreja não é um clube social fechado. A igreja é um pronto-socorro espiritual para salvar vidas, né? Não é para salvar casamento, salvar vida financeira, né? Não é isso, né? Não é isso. A igreja é para salvar almas para a eternidade. Então, consequentemente, se Jesus quiser operar milagres ali, se Jesus quiser salvar, se Jesus quiser abençoar a vida financeira, ele é soberano, ele faz o que ele quiser e glória a Deus por isso, né? Que faça mesmo, né? Que bom, né? Mas não é para isso que é a igreja. Nós temos que ensinar direitinho as pessoas. Nós temos que mostrar às pessoas por que Jesus veio a esse mundo. Jesus não veio a esse mundo para te dar o carro do ano. Jesus não veio a esse mundo para te dar um marido ou te dar uma esposa. Jesus não veio a esse mundo para curar a sua doença, não a doença do corpo, né? Não veio para isso. Ele cura. Claro, ele faz tudo isso, mas ele faz pela soberania dele, porque ele quer, quando ele quer, por razões que muitas vezes fogem ao nosso próprio conhecimento. É questão dele, mas uma coisa é certa, ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, e isso ele veio sim, isso nós podemos falar com certeza. Mas você chegar num leito de morte de uma pessoa e ela se converteu ao seu Jesus, e você disse: "Oh, meu servo, Jesus disse que amanhã mesmo estarás saindo desse hospital, né, e indo para casa." E ela vai do hospital para o cemitério. E aí? Aí tu vai dizer: "Ah, Jesus se enganou?" Foi? Ou você enganou alguém? Então, não passe da palavra. Não passe do mandamento. Fica com a palavra que Deus está lhe dando. Então, não dê aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é maravilhoso para as pessoas que não estão preparadas para receber isso. Não se contamine. Então, às vezes, a pessoa fica discutindo com o ímpio, discutindo com o incrédulo, sofrendo ali naquele momento uma série de deboches, quando aquilo ali não vai levar a nada. Não adianta, tem horas que é só para orar. Jesus falou: quando não receber a sua palavra, sacode a poeira do seu pé e vai embora. Ele não falou: fica lá debatendo, degladiando, não falou isso, irmãos. E tem gente que falta sabedoria, quer brigar e tudo. Se bobear, tá o irmão lá pegando no pescoço do outro, porque ele não está crendo na palavra de Deus, e você não é o Espírito Santo. Você não recebeu o aval do Espírito Santo, né? Ele não passou a procuração para que você faça isso. Você tem que pregar o Evangelho.
Se ele ali, pelo Espírito Santo, for tocado, iluminado e crer e receber, amém. Se não, irmãos, segue em frente, vai fazendo a obra, vai semeando. Você não sabe qual a semente que vai germinar, mas você vai lançando as sementes. É isso que a palavra de Deus ensina para nós, né? Então, vimos aqui que não devemos dar as coisas santas, né? Então, vamos dar continuidade aqui na palavra do Senhor. Vamos ver aqui. Continuando. Vamos para o versículo de número 7, né? E aqui Jesus dando continuidade, interessante isso aqui, né? Muito bom isso aqui. Pedi e dar-se-vos-ás. Buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, 3 coisas, né? Tem que pedir. Tem muitas vezes que a pessoa não pede, não recebe, né? E por que eu não recebi? Não pediu. Você vai receber mesmo. Buscar, né? Continuar perseverando ali, né? Indo à presença de Deus, falando com Deus, né? E o bater, que seria você insistir, a oração insistente. Lembra da viúva que ficava perturbando lá o juiz? É isso aí, tem que insistir na oração, mas uma oração naquilo que Deus aprova, né? Deus nunca vai te dar uma coisa que Ele reprova. Então, cuidado com aquilo que está pedindo aí para Deus, né, gente? Tem gente pedindo coisas absurdas aí para o Senhor, né? Então, chega lá o irmão ou a irmã lá com a esposa, o esposo do outro, e fala, ó, essa foi uma benção que Deus me deu. Com certeza isso aí, esse pacote, esse presente não vem de Deus, não. Isso aí, você passou à frente de Deus, né? Você deixou o inimigo aí soprar nos teus ouvidos, você fez besteira. Então, isso aí não adianta ir lá pedir, bater, buscar, que isso aí não é Deus que está te dando. Se você recebeu, pode ter certeza que isso aí não veio de Deus. Existe um propósito para Deus dar as coisas para a gente, existe ali uma finalidade. E ele comenta assim, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, olha só, nós precisamos ver o contexto, né? Então, nós estamos vendo aqui que Jesus ele fala primeiro do julgamento, né? Que nós não devemos fazer o julgamento irresponsável, arrogante, acusador, sem provas, sem fundamentos, né? Fazendo com que as pessoas aí sejam injustiçadas. Nós não devemos fazer isso. Depois ele fala que nós também não devemos ter comunhão com as pessoas que não são, né, cristãs. Nós não devemos ter comunhão, não é amizade. Você pode ter amizade com quem você quiser, mas comunhão é só com cristão. As coisas de Deus você só vai compartilhar com as pessoas que são de Deus, né? A única coisa que você vai compartilhar com aquele que é incrédulo é a pregação da palavra. Se ele se converter, ele passa a ter comunhão com a igreja, né? Essa que é a verdade. Então você não tem comunhão, né? Você não tem como irmão uma pessoa que não crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e resolve viver para Ele, né? De acordo com a sua palavra. Então você não tem comunhão com esse tipo de pessoa, né? Mas ele está dizendo aqui que para isso também é preciso que nós oremos. Isso é muito importante, isso aqui, tá? Para que você possa ter uma pessoa que faça um juízo perfeito, uma pessoa que não entre, não caia na armadilha de ficar condenando as pessoas sem provas, sem evidências, se entrando, falando, né? Fazendo fuxicos sobre os outros. É preciso que haja oração. É preciso que tenha oração, porque a natureza humana, o velho homem, né, a velha natureza, ela nos incita a realmente estar no meio dessas intrigas, dessas fofocas, dessas discussões, e para que nós possamos vencer essa velha natureza, é necessário que nós estejamos em oração, é necessário que nós busquemos a Deus incessantemente. Por isso que Jesus está falando da questão da oração. Então, muitas vezes, essas passagens assim, elas são pegas como aquele vendedor que quer vender o pão de açúcar para o incauto, né?
e chega assim, nossa, Deus falou que se você pedir, bater, abrir, vai vir o seu Mercedes, né? A sua Ferrari, vai vir aí o seu apartamento, né? A sua cobertura lá na beira solto, você vai ganhar a sua viagem, né? Lá para aquele paraíso, né? Nas Bahamas. Espera aí, né? Jesus não falou nada disso, né? O texto e o contexto estão ligados. É para você orar para que seja uma pessoa justa. Nas suas avaliações, você ser uma pessoa justa. E nós só poderemos ter essa capacidade de ser justos se nós estivermos com o Espírito Santo. Por isso, em outra passagem, ele diz: aquele que pediu o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então isso está voltado para buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, irmãos. Não é sair pedindo a doida qualquer coisa que tem por aí, não. É pedir o Espírito Santo. Eu posso orar por qualquer coisa? Pode. Mas nesse texto aí, é para que a pessoa venha se fortalecer, para que ela não fique emitindo juízo sobre a vida das pessoas, para que ela não venha ter comunhão com aquilo que não preste. É isso que ele está dizendo aí. Então ele fala: qual é o pai que o filho ali lhe pedir, né, um pão, né, vai ganhar ali uma pedra ou vai ganhar uma cobra? Se vós sois maus, o que ele está falando? Ele está falando com a igreja, né? Se vós sois maus, ele está falando da nossa natureza, né, da velha natureza. E quando ele fala que nós somos maus, é a nossa, a gente sabe que a gente né? Se deixar, a gente cai de novo em tudo que a gente fazia. Se o Espírito Santo não estiver conosco, a gente é capaz de fazer as maiores besteiras da nossa vida. Essa que é a verdade. Por quê? Por causa da nossa natureza decaída, que apesar de nós fazer morrer, é um ato contínuo. Apesar de nós estamos ali fazendo ela morrer dia após dia, ela quer ressuscitar. Então a oração é para que mantenha essa natureza decaída, essa natureza humana, essa fraqueza humana mortinha ali. Essa é a oração. Por isso que o cristão ele não consegue viver nesse mundo em comunhão com Deus se não estiver orando, se não estiver pedindo, buscando, batendo a todos os dias. Essa deve ser a nossa busca principal, é estar na presença de Deus. Todo o resto vem a ser consequências disso. E isso nós precisamos entender muito bem. Por isso que Jesus ele fala da questão da oração. Será que é isso mesmo? Será que não estamos exagerando? Vamos ver mais um pouquinho aqui na passagem. E a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Né? Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, está falando aqui que quando nós queremos que as pessoas elas ajam conosco com justiça, né, com bondade, de acordo com a palavra de Deus, nós também devemos agir com ela da mesma forma. Lembra que ele falou, com os critérios com que você vai julgar, você também será julgado? Então, mostrando perfeitamente que existe aí uma lei de retorno, que quando a pessoa ela maquina o mal para outra pessoa, ela não espera que ela vai, não é só daquela pessoa, ela vai receber o mal, porque ela está querendo o mal do outro. Quando a pessoa ela vai lá e faz um comentário malicioso sobre a vida de outra pessoa, lançando dúvidas sobre a vida dela, ela não espera que ela vai receber algo bom por causa desse comentário. Quando a pessoa ela passa ali, né, um cheque, ela faz uma fraude lá no Pix, né, na transferência bancária, e deixa de pagar aquilo que é devido, né, achando que aquilo ali ela está levando uma grande vantagem, o que ela espera que vai receber de volta? Quando a pessoa ela acha um cartão de outra pessoa na rua e ela comemora porque está com saldo, que é de aproximação, e ela está ganhando uma grande vantagem aí, o que ela espera que vai receber de volta? O que uma pessoa que não age corretamente
espera que vai receber de volta. Porque tem muitos que vivem como se não tivesse Deus. É a lei da vantagem, né? A lei do Gerson, né? Coitado do Gerson, ele levou a culpa desse negócio, sem ter culpa de nada, né? Mas acabou sendo, por causa da propaganda do LS, ele acabou levando essa aí, né? Mas é muita gente vivendo não pela Bíblia, mas pela lei, e gente da igreja, né? No mundo a gente falou, não vamos julgar o do mundo, a gente da igreja. O que você espera receber de volta com isso? Então é isso que Jesus está falando, né? Ora, bate, pede, busca, para que haja transformação na sua vida. Não é fácil, irmãos. Viver na presença de Deus não é fácil, não. Viver nesse mundo é muito fácil. Se acomodar às coisas desse mundo é muito fácil. Esse mundo que tem critérios dúbios, né? Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, vai de acordo com a cara do freguês, as coisas vão mudando aí ao som dos interesses daqueles que estão aí manipulando, né, as coisas. Mas Deus não tem isso, na palavra dele está ali, está escrito, e tem que ser daquele jeito que está lá. E para isso é necessário que vive em oração. E aí a gente vai ver, para finalizar essa passagem de hoje, né, qual é o objetivo de tudo isso que o Senhor Jesus falou. Está claro aqui no finalzinho, né, dessa primeira passagem aí, né? Versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, esses são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Então olha só que coisa maravilhosa, né? Então Jesus, no finalzinho, ele dá a conclusão do que ele queria dizer. Tudo isso leva para o caminho da salvação, ok? Então, ele fala que é claro, a porta da perdição, ela é larga, ela é espaçosa, você pode tudo, né? As pessoas ali são entregues aos seus desejos, à promiscuidade, né? É entregue à desonestidade, à mentira, ao engano, à soberba, à manipulação. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo por aí de uma forma acelerada. E essa é uma porta lá, todo mundo bate nas costas de todo mundo apoia todo mundo, né? Agora, o caminho para a vida eterna, da salvação, ele é estreito, a porta é estreita. Você não pode estar aí praticando as coisas que as pessoas acham normal nesse mundo. Você não pode estar se contaminando. Você não pode estar mentindo, enganando, manipulando. Você tem que viver uma vida cristã e ser perseguido por isso. Claro que vai ser perseguido, porque você é diferente. Existe uma luz, e essa luz, ela mostra onde estão as trevas. E as trevas, elas não querem ser reveladas. Elas querem se manter na sua posição. Quando elas são reveladas, quando elas são confrontadas com a luz, elas reagem. Daí a perseguição. Daí aquela antipatia natural. Daí as acusações sem fundamento. Então, sabemos disso. O caminho é estreito. A porta é muito apertada. Exige oração. Exige renúncia. Porque aquilo que para as pessoas desse mundo é normal e vai ser prazeroso para elas, para nós tem que ser abominação. Nós temos que nos afastar, nós temos que nos abster disso aí, muitas vezes perdendo amizades, muitas vezes tendo prejuízos financeiros, muitas vezes até familiares se afastando de você, porque você decidiu ser servo de Deus, ser um cristão. Por isso que Jesus está falando sobre isso, sobre a questão da oração, sobre a questão comportamental do cristão. Ele está aí falando sobre isso lá no começo. Como é importante a gente entender essas coisas em nossas vidas, para que possamos servir a Deus, tendo a certeza, se o caminho está apertado, está estreito, né? Está difícil, é esse o caminho mesmo, continua. Porque Jesus está contigo.
Ele jamais vai te deixar abandonar. Ele falou, vai orar, vai buscar, vai perseverar, porque eu vou estar com você. É isso que ele está falando conosco, que nunca vai deixar, nem nunca vai nos abandonar. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, um mundo que cada vez mais está aí se contaminando pelo inimigo de Deus e o seu exército, então, quanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar aflições, tribulações, lutas, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, é a nossa salvação, é a certeza da nossa vida eterna, e é por isso que nós devemos perseverar, é por isso que nós devemos lutar. Todas as demais coisas são subsídios, são periféricas, são coisas que vão se acabar aqui mesmo, ninguém vai levar nada disso para o céu. Como diz o Jó, quando ele foi ali instigado por sua esposa a amaldiçoar Deus e morrer, ele diz, nu eu vim para esse mundo e nu eu vou sair dele, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos glorificar esse Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, e Ele supre, né? Nós sabemos que buscamos as coisas espirituais, mas Ele tem cuidado de nós em todas as coisas, nunca tem nos desamparado. Vamos ficar firmes nessa fé, e pense, toda vez que você for emitir uma palavra que é sobre a vida de alguma pessoa, sobre alguma situação, pense que bem, que vai produzir de bom essa palavra, esse juízo que eu estou fazendo sobre essa pessoa. Eu tenho bases para falar isso, eu tenho fundamentação, e ainda que eu estou agindo da forma correta, eu não deveria falar com essa pessoa, ou então eu não deveria pedir a alguém que está ali capacitado espiritualmente para fazer isso. Pensa bem, né? Será que nós fomos chamados para expulsar as pessoas da igreja ou para trazê-las para o Senhor Jesus? É isso que nós devemos pensar direitinho na nossa vida cristã, porque o que importa, o capital do reino de Deus, né, o subsídio do reino de Deus são vidas, são pessoas. Deus ama pessoas, Deus quer salvar vidas, e nós somos os instrumentos que Ele usa para isso. Você é um instrumento de Deus para a salvação. Que Deus tenha te abençoado com essa palavra, e nesse momento eu quero passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí as considerações, aquilo que Deus está colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, toca a palavra então, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu vou só praticamente, como o senhor falou, eu vou só repassar o que o senhor já disse, né? Eu achei muito importante, né, que nós devemos reprovar, né, como o senhor estava logo no início falando da questão do julgamento, que nós devemos reprovar, né, na igreja, tudo, as coisas que não são de Deus. E que dentro da igreja, sim, dentro da igreja, dentro da minha igreja, sim, pode-se julgar. E também a outra consideração que o senhor fez, que tanto na igreja como no mundo, é a questão do julgamento temerário. Porque eu acho, porque eu penso, porque deve ser, fazer essas acusações sem provas, sem nenhum indício, que é quase uma prova, não se deve fazer, né? Então, daqui é um grande ensino. Gostei muito quando o senhor falou a questão lá do porco, né? Para o judeu comer porco é um absurdo. Então, a gente não desperdiçar a palavra, porque ele realmente não é de Deus. E também foi muito bem colocado, né? E aí o senhor entra numa situação que é muito comum hoje em dia, né? E nós temos dificuldades com isso, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. E eu gostei muito quando o senhor falou assim, a pessoa está lá no hospital, vem a irmã tocada por emoção, ou o irmão, qualquer pessoa,
vai lá e fala, não, semana que vem ela vai estar em casa e semana que vem ela está no cemitério, né, o corpo lá da pessoa. Então, nós devemos ter muita cautela com aquilo, né? Como o Senhor Jesus, quando veio para cá, ele, vamos dizer assim, era importante que ele fizesse muitos milagres, não que ele não faça agora, ele pode fazer, a soberania dele. A questão do ser humano é que não consegue aceitar a soberania de Deus. Mas Jesus fazia muitos milagres, tanto que no dia lá do barco, que a água do lago lá estava batendo muito e Jesus mandou acalmar a tempestade e eles ficaram assustados. Por que eles ficaram assustados? E é estranho, mas de qualquer maneira, porque as muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus, não foi por causa dos caras fazendo barulho, não é? Mas mesmo assim eles ficaram impressionados, porque até o vento ele controla, ou seja, transcende a natureza, ele controla a natureza, não só a natureza humana, mas a natureza como um todo. Então eu achei isso muito importante, né? E também quando o senhor falou, também que muitas pessoas, que eu já presenciei isso, as pessoas quando se convertem brigam com as outras que não são cristãs, e não é isso. O senhor deixou bem clara a questão da comunhão. Não é? No mundo, nós vamos ter que negociar, comprar de pessoas que não são de Deus, ou vender até para pessoas que não são de Deus. Atrás disso tudo está a soberania de Deus. E a gente quer criar dificuldade. Pô, se Deus está consentindo com aquilo, você está agindo dentro da lei, não está ultrapassando nada, não está fazendo nada. Aí vai, não falo com você, aí dia seguinte está precisando da ajuda da pessoa lá que não é de Deus. Não é? Então é muito importante que você esclareceu, é na comunhão. Não é no dia a dia, é na comunhão. Muito importante isso que o senhor falou. E, por fim, quer dizer, o senhor falou muitas outras coisas, mas como nós começamos atrasados, eu também não anotei tudo, porque eu fiquei prestando mais atenção para mim. O senhor falou a questão do caminho estreito, né? É isso que nós temos que entender isso. Eu vejo muitas pessoas, não, mas Deus não é assim, Deus faz assado, e nunca leram a palavra, não foram alcançadas pelo Espírito Santo e acabam criando o Deus delas, das quais elas exercem a soberania sobre o Deus delas, né? E a dificuldade que o homem tem, proveniente do pecado de Adão, em obedecer a Deus, em aceitar essa soberania. Então, para mim, fica esse grande recado aqui no final das duas estradas, né? A porta estreita e a porta larga. E ser filho de Deus nessa terra, viver como um cristão, como está escrito na palavra, né? Nós temos que orar e vigiar. Jesus orava muito. Nós já somos salvos, mas temos que sempre tomar cuidado para não viver caindo. Cair nós vamos, pode ser em pequenas coisas, em uma ou outra. A vida do cristão, ela é dura. É uma vida vitoriosa, por quê? Porque ele passa pela vida, ajudado pelo Espírito Santo, e alcança a salvação. Mas aos olhos do mundo, nós somos derrotados. Então, nós precisamos ter essa certeza. Muitas vezes, né, pessoas assim, que têm um coraçãozinho um pouquinho melhor, ela até vê, admira esse cara porque ele foi fiel lá às crenças dele, mas também não passa disso. Então, ser cristão não é brinquedo, não é uma coisa fácil. Né? Então, Jesus diz isso, olha, e Jesus foi muito claro. É certo que no mundo vocês terão aflições, mas esforcem-se, tenham um bom ânimo, ou seja, animem-se, persistem. O Senhor falou essa palavra, persistir, né? Porque eu estou contigo.
não é? Ele nos deixou um Consolador, o Espírito Santo vem a nós, fala conosco, nos orienta, temos a palavra, não é? Resumindo, o que eu tinha para comentar de maneira ampla e não muito localizada, à exceção da questão do julgamento, que eu achei muito importante o que o senhor falou. Era só isso, pastor, que eu tinha falado. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua vida, e que tudo que aprove a ele, que Deus tenha lhe dado para cuidar. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado, irmão, aí, pelas palavras. Vamos então, nesse momento, né, nos preparar para fazer aquela oração em que você vai falar com Deus agora, vai abrir o seu coração, né? Deus falou muito conosco aqui hoje, né? O Luiz falou aí bastante agora também, e é muito importante a gente entender. Às vezes tem gente aí que está dizendo que não quer servir um Deus desse, né? Porque, poxa, só porque não está obedecendo a Ele, só porque não crê em Jesus como seu Salvador, vai lançar no inferno. Que Deus é esse? Quem é o homem? Quem é a mulher sem Deus? Quem é você sem Deus? Você pode até achar que Ele não existe, Ele vai continuar existindo. Ele não depende de você acreditar nele para ele existir, mas você depende dele para ter uma eternidade. E só vai ter essa eternidade se crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a oração hoje, eu peço para você nos ajudar em oração também, para que as pessoas elas se convertam e sejam salvas, para que as pessoas entendam essa questão, que elas não podem julgar a Deus, que nós já entramos neste mundo condenados e que Deus está dando uma oportunidade de salvação para aqueles que crerem. E isso já é demais, porque Ele tinha todo o direito de lançar a gente no inferno e Ele continuaria sendo justo do mesmo jeito. Mas Ele dá essa oportunidade através do Senhor Jesus. Então não questione a Deus. Não chegue e diga que Deus é esse. Quem é você? Olha para você. Olha para o seu interior. E entenda a misericórdia de Deus e a graça de Deus e o que Ele está lhe dando hoje, o que Ele está lhe ofertando hoje através do Senhor Jesus. Coloque também as suas necessidades pequenas, o seu dia a dia, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está passando por um problema conjugal, aquela pessoa que está passando aí com uma situação financeira diversa, que precisa de ter uma fonte de renda, que precisa de recursos. Todos os problemas, pode colocar diante de Deus. Ele diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele. Lance as suas ansiedades sobre Ele. Mas lembre-se, em primeiro lugar, busque o espiritual, porque se o espiritual estiver equilibrado, estiver bem, todas as outras coisas vão acabar sendo ajustadas de acordo com a vontade de Deus. Mas primeiro busque o espiritual, busque estar na presença de Deus, agradar a Deus, se fortalecer espiritualmente. É isso que nós devemos buscar. E depois vai acrescentando. Então o irmão Luiz, ele vai fazer aquela oração, ele sempre faz de intercessão geral, naquilo que Deus estiver dirigindo a ele, e nós vamos estar aqui orando aí, em concordância com o irmão Luiz, e também em concordância com a oração que você está fazendo aí pela sua vida, aquilo que você está colocando diante de Deus pela sua vida. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O Senhor já orientou tudo que tinha que orientar, até biblicamente falando, né? E nós temos realmente que lançar todas as nossas ansiedades diante de Deus. Lançar, no início, a gente apenas põe, mas com o tempo a gente aprende realmente a lançar. Lançar é jogar. Né? E quando a gente joga, a gente não vai lá e pode pegar de novo. Não é isso? Jogou da jogada. Então, no primeiro instante, né, a gente arremessa para longe de nós. Mas não é fácil, as coisas não são fáceis. Não é?
Mas então vamos começar aí dar início à oração com todos com esse entendimento que o Senhor deixou. Lembrando que para tudo há um tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Existe a questão do pecado, que cria uma barreira entre nós e Deus. Essa questão do tempo, às vezes, nós não estamos preparados para receber aquela bênção. E também tem a questão de nós estarmos pedindo uma coisa e, como já aconteceu comigo, pedimos uma coisa que Deus não sabe. Deus sabe que aquilo não vai ser uma bênção para nós, vai ser uma maldição. Não adianta, você vai morrer gritando, ficar rouco, e não vem. Não é porque ele mesmo falou, e você vai dar pedra, não, você vai dar o melhor, Deus vai dar o melhor. Se nós, que somos maus, procuramos dar coisas boas aos nossos filhos, Deus vai dar uma coisa ruim? Não vai. Então, examine-se o homem a si mesmo em relação ao que ele está pedindo também. A licitude disso tudo. Então, vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto. E como muito bem explicou o pastor Aguilar, nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições. E pedimos, ó Pai, seja o Senhor a trabalhar, ministra em nossos corações, opera em nossos corações, vai conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, trazendo respostas. Porque, como eu falei, existem todos esses tipos de situações que impedem muitas coisas. Então, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, nós sabemos que o Senhor só traz o melhor para nós, e sabemos também que e se nós colocarmos, lançarmos sempre diante de Ti, sabemos que lançar para nós é complicado, mas se nós pelo menos expusermos de joelhos diante de Ti as nossas aflições, se nós sempre estivermos em comunhão, clamando e entendendo, o Espírito Santo vai trazer paz ao nosso coração. O Espírito Santo vai trazer entendimento do que o que nós estamos pedindo não é o que Deus quer, que o que nós estamos pedindo não veio por causa de pecado. Tudo isso, Senhor, eu sei que o Senhor nos explica, porque assim o Senhor já falou comigo. Então, em nome de Jesus, queremos ter a Tua paz em nossos corações. Sabemos que o Senhor é o Deus provedor, que nada deixa faltar. Então, confiamos em Ti. E seja o Senhor a nos abençoar, segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. E também, além disso, a todos que estão nos acompanhando agora, no simultâneo, e vão nos assistir depois em outras redes sociais, que também venham ser abençoados com saúde, com prosperidade, e principalmente com crescimento espiritual. E sem isso nós não chegamos a lugar nenhum. Eu quero pedir e agradecer pela vida e que o Senhor também proteja, separe e abençoe do mal todas as pessoas que vão aos presídios, levar a Tua palavra, as pessoas que vão aos hospitais, para as pessoas que estão quase no último dia de vida também levando Sua palavra, e também aos missionários que vão a outros países, correndo o risco de perder a própria vida anunciando a Tua palavra. Abençoa e separa do mal esses Teus servos. Quero colocar o Brasil nas Tuas mãos, pedir que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor não permita que o Brasil venha entrar, como está quase acontecendo, no caos financeiro, no caos econômico, no caos jurídico, no caos social. Livra o Brasil da fome e da miséria. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os nossos representantes legais, eleitos ou não eleitos,
e transforma suas vidas através do Teu Espírito Santo, para que para que se arrependam dos seus pecados, tenham suas almas salvas e que possam entender que estão ali para servir a nós e não para se servirem de nós. E eu quero te pedir, por coerência, seja o Senhor abençoar os campos, o agronegócio, a agropecuária, para que tenhamos continuamos com terras férteis, produtivas, que geram muito emprego, geram muita riqueza para o nosso país, que o Senhor também modernize, que o Brasil volte a se industrializar, mas industrializar da forma correta, que a prestação de serviço volte a crescer, em nome de Jesus, que o comércio se recupere, e que o Senhor guarde todas as nossas minerais, as matérias-primas que estão em nosso subsolo, para que nós possamos desfrutar delas. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor cuide do estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor toque no coração dos nossos governantes, para que possam encaminhar todos os recursos necessários para o restabelecimento, a reconstrução do Estado. Demore o tempo que demorar. Também quero lhe pedir que o Senhor trabalhe no coração de todos, para que tenham forças para reconstruírem suas vidas. E se tiverem com muita idade, que realmente encontrem consolo em Ti, e que muitos, em meio a toda essa desgraça, em meio a todas essas dificuldades, venham ter um encontro com Cristo e saberem que aqui nessa terra não é a residência final deles. Abençoa o restante de domingo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos nesse momento, agradecer a Deus e colocar diante dele essa semana que está iniciando hoje, pedindo a Deus que abençoe poderosamente. Antes dessa oração, eu quero lembrar aos irmãos que no dia 14 de julho, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, então sem ser o próximo domingo ou outro, dia 14, então prepara aí, você que já é batizado, você que já está congregando na igreja, consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, prepara o pão, o suco de uva, para participar conosco da Santa Ceia. E quem não é, participe do culto, A bênção de Deus, Ele abençoa a todos, da mesma forma. Amém? Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor nosso Deus e Pai, eu concordo, meu Deus, com a oração que o nosso irmão Luiz fez agora, e com a oração de cada um dos teus filhos, tuas filhas, dessa pessoa que orou conosco agora, Pai. Seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Concordo também com a oração feita pelo Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul, que o Senhor esteja abençoando e restaurando tudo por lá, no tempo que for necessário, trazendo consolação àqueles que são mais idosos, que eles possam ser assistidos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura principalmente os corações, as vidas das pessoas, mas também restaura, Pai, todo aquele território para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, conceda a todos que estão orando comigo agora, suas vidas, suas casas, suas famílias, tudo que estiver ligados a eles, um final de domingo, Pai, e também uma semana muito abençoada na Tua presença. Oh, meu Deus, que eles possam realizar sonhos, realizar projetos, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem e que eles, Pai, estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus, e que todas estas bênçãos, Pai, venham também alcançar os seus familiares
e a tudo e a todos que estiverem ligados com eles, em nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a você e a sua família um restante de domingo muito abençoado, que Deus esteja cuidando de vocês. E vamos receber a benção, né? Em nome do Senhor Jesus, o irmão Luiz está me lembrando aqui que eu não estou dando a benção, né? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glória ao Senhor Jesus, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.